Vamos refletir, porque eu vejo muita gente que não está bem, ouçam com muita atenção. O fundo do poço. Imagina alguém que aos 30 anos perdeu tudo. Não apenas dinheiro, isso é recuperável, mas perdeu a confiança, a reputação e a clareza de quem era. Quando essa pessoa se olha no espelho, a imagem refletida não é de alguém capaz, mas de um lembrete vivo de fracassos passados. Nesta fase, a motivação é uma armadilha. Porquê? Porque a motivação é um sentimento e sentimentos mudam. Esperar sentir-se motivado para agir é o que mantém as pessoas paradas. Quem vence não espera o sentimento, a pessoa cria um sistema. O primeiro passo não é um plano de negócio revolucionário ou uma mudança drástica. É o que chamamos de a vitória da primeira hora. Muitos que se reergueram começaram reorganizando apenas o seu espaço físico e a sua rotina matinal. Arrumar a cama, limpar a secretária, definir 3 tarefas negociáveis. Porque isso funciona? Porque devolve a sensação de controle. Se não consegues controlar o emprego, o teu chefe ou o mundo, consegues controlar se vais cumprir a tua palavra contigo mesmo durante a primeira hora do dia. A segunda fase é o desapego da narrativa. Muitas pessoas ficam presas ao passado porque contam a si mesmas uma história de vitimismo. Eu tentei, mas o trabalho estava difícil, eu tive azar. Experiências reais mostram que a virada acontece quando a pessoa para de explicar o fracasso e começa a auditar o erro, sem culpar terceiros. É um momento brutal de honestidade. Onde é que eu fui negligente? Onde é que a minha arrogância me impediu de aprender? O que é que eu estou a evitar de fazer agora, só porque tenho medo de ser julgado? O sucesso, após uma queda, é construído através da repetição de ações que parecem pequenas demais para importar. Pensa em alguém que precisa de clientes, mas tem vergonha de ligar. A motivação não vai aparecer. O que aparece é a disciplina de fazer 5 ligações por dia. Não 10, não 50. 5 durante um mês são 150 tentativas. A estatística trabalha a favor de quem tem constância. O problema é que a maioria das pessoas quer resultados de um mês em um dia. Quando não vêem resultados imediatos, param. A transição final não é sobre o que eu tenho, mas sobre quem me o tornei. Ao longo de meses de disciplina, a tua autoimagem começa a mudar. Já não és a pessoa que perdeu tudo. És a pessoa que estás a construir algo novo, todos os dias. A confiança não vem do sucesso passado, vem da prova constante de que és capaz de cumprir o que prometes a ti próprio. Se sentes que estás num momento difícil, esquece o grande plano, esquece a pressão de ser um sucesso. Reduz a escala. Qual é a tarefa mais simples que podes fazer nos próximos 60 minutos para melhorar a tua situação atual? Elimina a desculpa. Assuma a total responsabilidade. Se a culpa é tua, o poder de mudar também é. Aceita o tédio. O sucesso é aborrecido, é repetitivo. É acordar e fazer a coisa certa, mesmo quando não tens vontade. A vida não muda com um discurso inspirador. A vida muda quando, numa terça-feira comum, tu decides que a tua dignidade vale mais do que o teu conforto. O fundo do poço não é um lugar de permanência, é apenas uma base sólida. Para quem tem coragem de começar a subir um degrau de cada vez. Neste momento exato, qual é a única ação concreta que tens evitado de fazer por medo que ela não seja grande o suficiente, mas que, se feita hoje, te deixaria um passo mais perto de onde queres estar? O ritmo da recuperação. Imagina o homem chamado Marcos. Aos 28 anos, Marcos era um corredor de maratonas amador, mas com tempos de profissional. A sua vida era medida por quilómetros, batimentos cardíacos e sensação de liberdade que o asfalto lhe dava. Até que, num acidente banal de bicicleta, o seu joelho direito foi destruído. Os médicos foram diretos. Vais voltar a andar normalmente, mas correr, esquece. O impacto é demasiado para o que restou da tua articulação. Para Marcos, aquela notícia foi como se lhe tivessem roubado o ar. Ele não perdeu apenas a capacidade de correr, ele perdeu a forma como se definia. Durante meses, ele viu as suas sapatilhas a ganhar pó no canto do quarto.
Ele sentia-se um estranho no seu próprio corpo, uma máquina potente com uma peça vital partida. A experiência real de quem sofre grandes perdas físicas ensina-nos que a parte mais difícil não é a dor do corpo, é a dor na paciência. Marcos decidiu que não aceitaria o diagnóstico como um ponto final, mas sim como um ponto de interrogação. Ele começou a fisioterapia com uma mentalidade diferente. Ele não queria correr 42 quilómetros. Ele queria, naquele dia, conseguir dobrar o joelho mais 1 milímetro do que no dia anterior. Ele adotou a filosofia do invisível. Ele parou de olhar para o calendário das próximas maratonas. O seu único evento era a sessão de exercícios, às 7 da manhã. A reabilitação real é incrivelmente aborrecida. São repetições monótonas, movimentos curtos e sem glória. Marcos aprendeu que a disciplina é o que sobra quando a motivação vai embora. Ele começou a celebrar pequenas vitórias que ninguém mais entenderia, como conseguir subir um degrau sem apoiar a mão no corrimão. 2 anos depois, Marcos estava num trilho de terra batida, longe das câmaras e das medalhas. Ele não estava a correr uma maratona, estava a fazer um trote leve de 15 minutos. A dor ainda sussurrava no seu joelho, mas a força nos seus quadríceps, construída em milhares de horas de exercícios aborrecidos, protegia a articulação. Ele percebeu que aquele trote de 15 minutos era a sua maior vitória, não porque fosse rápido, mas porque era o resultado de 730 dias de escolhas difíceis, feitas em silêncio. A mensagem para ti: muitas vezes a vida impõe-nos limites que parecem definitivos. Alguém te diz que já não tens idade, que o teu trabalho acabou ou que depois do que aconteceu nunca mais serás o mesmo. E eles têm razão num ponto. Nunca mais serás o mesmo, mas isso não significa que serás pior. A experiência real mostra que a reconstrução cria uma força que a construção original não tinha. O Marcos que corre hoje é mais consciente, mais grato e muito mais forte mentalmente do que o Marcos que corria antes do acidente. Ele já não corre para bater recordes, ele corre porque sabe o preço de estar parado. Se estás a passar por um processo de cura, seja ela física, emocional ou financeira, não desprezes o valor do milímetro. Não te compares com quem está a voar enquanto tu ainda estás a aprender a dar o primeiro passo sem dor. A tua grandeza não está no destino final, mas na coragem de acordar amanhã e fazer, mais uma vez, o pequeno exercício que ninguém vai aplaudir, mas que te vai levar exatamente onde precisas de estar. Para refletires hoje, se aceitares que o teu progresso atual, por mais pequeno que pareça, é a base para a tua versão mais forte de sempre, qual seria a pequena ação que farias hoje, com orgulho, em vez de a fazeres com pressa? Um mapa no escuro. Imagina um homem chamado André. Aos 40 anos, ele sentia que a sua vida era um erro de cálculo. Tinha passado 2 décadas a construir uma carreira numa área que detestava, motivado apenas pelo medo da escassez. Um dia, o esgotamento físico e mental, o burnout, não lhe deu escolha. Ele teve de parar. André sentia o que muitos sentem em momentos de crise. A sensação de que o tempo tinha sido desperdiçado. Ele olhava para trás e via 20 anos de direção errada. No início da sua recuperação, André cometia o erro mais comum. Ele comparava-se com quem nunca tinha parado. Ele via os seus colegas da universidade a chegar ao topo e sentia que ele estava no quilómetro zero, enquanto os outros já estavam a cruzar a meta. A experiência real de quem se reconstrói ensina-nos uma verdade brutal. A vida não é uma pista de atletismo, com raias marcadas, é uma navegação em um mar aberto. André procurou um mentor, um antigo capitão de navios, mercante já reformado. O velho capitão disse-lhe algo que mudou a sua perspectiva. André, no mar, quando uma tempestade nos desvia 100 milhas da rota, não perdemos tempo a chorar pelas milhas perdidas. O capitão não tenta recuperar o tempo, ele simplesmente estabelece um novo rumo, a partir de onde está agora. O único tempo realmente perdido é o tempo que passas a olhar para o rastro do navio, em vez de olhares para a bússola. André percebeu que não precisava de uma grande explosão de mudança.
Ele precisava de pequenas correções de rumo diárias. Ele aplicou o que chamamos de a lei do 1%. Ele parou de perguntar o que dá dinheiro e começou a perguntar o que é que eu faria mesmo se estivesse cansado. Descobriu uma paixão antiga por marcenaria e design. O passo mais difícil foi aceitar ser um estagiário aos 40 anos. Ele teve de baixar seu estilo de vida e o seu ego. Mas, pela primeira vez em décadas, ele não acordava com um peso no peito. André descobriu que os 20 anos na área corporativa não foram lixo. Ele usou o seu conhecimento de gestão para organizar o seu próprio negócio de móveis artesanais. O que ele achava ser tempo perdido era, na verdade, a sua vantagem competitiva. 3 anos depois, a oficina de André era um sucesso. Não porque ele fosse o melhor marceneiro do mundo, mas porque ele era o que tinha a visão mais madura do negócio. Ele não estava a correr contra ninguém, ele estava simplesmente a navegar o seu próprio navio. A mensagem para ti: se sentes que perderas o comboio ou que estás atrás de toda a gente, lembra-te disto. Não existe atraso para quem decide mudar de rumo. O tempo que passou não foi um desperdício, foi o combustível que te trouxe até à consciência do que precisas, de algo diferente. Muitas vezes, o desvio é o que te dá a experiência necessária para valorizares o destino final. Se estás num momento de dúvida, para de olhar para o relógio e começa a olhar para a bússola. Não importa quão rápido estás a ir, se estás na direção errada. Mas, no momento em que alinhas o teu coração com as tuas ações, cada segundo passa a contar a teu favor. O teu passado não é uma âncora que te prende ao fundo, é o lastro que dá estabilidade ao teu navio para enfrentar as ondas maiores que virão. Uma reflexão para o teu caminho. Se parasses de te comparar com a versão ideal que achas que devias ser aos dias de hoje, que nova direção poderias começar a tomar amanhã, livre do peso de ter de recuperar o tempo perdido? Muito obrigado por assistirem ao meu canal. Não se esqueçam de deixarem like e de subscreverem. Até à próxima.